Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esse novo programa, seja muito bem-vindo a esse programa em ordem de batalha. Então, me permitam apresentações. Eu sou o Padre Douglas Pinheiro, sou padre aqui da Diocese de Osasco, pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Jandira. E eu convido você a participar a partir de agora, todas as quartas-feiras às 20 horas, aqui na RCO. Se você ainda não é um seguidor, curta, se inscreva, convide outras pessoas, compartilhe o link, vamos engajar a RCO a fim de que muitos outros possam ser edificados com os conteúdos que nós vamos viabilizar aqui. A nossa intenção é ajudar você a crescer espiritualmente. Existem muitos assuntos, temas espirituais que ficam por vezes sujeitos a interpretações pessoais, à fé, digamos assim, subjetiva das pessoas. E por vezes você, eventualmente, é daqueles que se pega perguntando o que a igreja diz a respeito disso, o que pensa o magistério da igreja. Então, essa é a finalidade do nosso programa, trazermos assuntos, temas que são caros, preciosos à devoção do povo, à vida espiritual do povo, porém iluminando esses assuntos com o magistério. Hoje eu quero falar com você a respeito da Quaresma de São Miguel. Muito tem se falado e muitos têm feito a Quaresma de São Miguel, que se tornou extremamente popular de alguns anos para cá. Eu me recordo bem, lá nos idos dos anos 90, começos dos anos 2000, não se falava a respeito de Quaresma de São Miguel. Muito pouca gente conhecia ou falava a respeito disso. Eram raros os livros que mencionavam a Quaresma de São Miguel, e é importante nós conhecermos um pouco da história, qual a finalidade da Quaresma e como fazê-la. Primeiro, um pouco da história. Há um autor antigo, Tomás de Celano, que é um biógrafo franciscano, que redigiu a obra Legenda Terusiana, que relata uma série de cenas, relata a vida de São Francisco de Assis. Ele cita a devoção de São Francisco aos anjos e o que ele fazia por amor a São Miguel. É conhecida, inclusive, uma peregrinação feita por São Francisco da cidade de Assis até o Monte Gargano, onde ocorreu, no primeiro milênio, uma aparição do arcanjo São Miguel ali numa gruta. Quem já teve a graça de estar lá, eu já estive lá por 3 vezes, ali bem na entrada da gruta do Gargano há um altar em que São Francisco de Assis se deteve. São Francisco de Assis era um homem de tamanha humildade que ele desejava repetir os grandes feitos de Nosso Senhor e dos santos, mas ao mesmo tempo se achava indigno de repeti-los tais como foram feitos. Então, por exemplo, na Quaresma litúrgica, São Francisco de Assis fazia jejum absoluto. Mas um dia antes da Quaresma terminar, ele comia um pedaço de pão e bebia água, porque ele não se achava digno de ficar sem comer 100% os 40 dias, tal como fez Jesus. Não se achava digno de imitar Jesus ao pé da letra. Então deixava para comer já no último dia da Quaresma litúrgica. E assim também, chegando ao Monte Gargano, ele não se achava digno de entrar, de pisar num lugar onde o glorioso arcanjo São Miguel pisou. Então ele viajou quilômetros de distância e, chegando na entrada da gruta, se deteve na entrada. Não ingressou no interior da caverna, deteve-se na entrada, dali mesmo rezou e voltou para casa. Era um homem de uma humildade excepcional. Nós sabemos que os grandes santos, chegando a graus da vida espiritual mais elevados, se tornam pessoas extremamente mortificadas. Eles não fazem a mortificação e a penitência como uma espécie de flagelo, sem absolutamente nenhum escrúpulo. Não fazem se lamentando, pelo contrário, eles aprendem a amar a mortificação. Não pelo sofrimento em si, porque isso seria um
um transtorno psíquico, uma atitude masoquista. Não se trata disso. Trata-se de amar os frutos que decorrem da mortificação. Então, São Francisco de Assis, no mesmo ano em que recebeu os estigmas, nós sabemos que São Francisco de Assis é o primeiro santo da igreja de que se tem conhecimento, que recebeu os estigmas de Nosso Senhor nas mãos. Esse foi o ano de 1224. Naquele mesmo ano, São Francisco de Assis diz a seguinte frase, que São Miguel devia ser mais excelentemente honrado pelo fato de que este arcanjo tinha o ofício de apresentar as almas a Deus. E disse também, em honra de tão grande príncipe, todos deveriam oferecer algum louvor ou dádiva a Deus. Então, no ano de 1224, São Francisco de Assis tomou uma decisão pessoal, a título de devoção, de dedicação espiritual pessoal. Decidiu-se em fazer uma quaresma, dedicar 40 dias em honra do glorioso arcanjo São Miguel. Isso porque um homem que era tão amante da penitência e da mortificação começou a sentir que só a quaresma litúrgica era muito pouco tempo no ano para se fazer penitência. Ele começou a ficar pessoalmente incomodado com o fato de ter de esperar por um ano para reiniciar uma quaresma. Então, entre uma quaresma litúrgica e outra, que é a quaresma da igreja inteira, São Francisco resolveu criar uma quaresma em honra a São Miguel. Então veja aqui, a quaresma de São Miguel Arcanjo é uma criação de São Francisco de Assis e ela é uma quaresma de âmbito devocional. Quando eu digo que é de âmbito devocional, significa que ela está à disposição dos fiéis, porém ela não pertence à igreja inteira. Ninguém é obrigado a fazer. É preciso tomar esse cuidado. Nós vamos nos habituando com uma devoção que se torna tão popular que aí as pessoas começam a achar estranhos aqueles fiéis que não praticam. E começam até meio olhar torto. Nossa, mas você não está fazendo a quaresma de São Miguel? Ora, ninguém é obrigado a fazer. Se você quer fazer e vai fazer, faça. Mas saiba que ela não pertence à esfera litúrgica e, portanto, não é uma doutrina, ela não faz parte do cotidiano da vida católica. É positiva, é frutuosa se bem feita, mas é uma devoção tal como uma novena, um tríduo, que pode ser feito por qualquer fiel, em qualquer época do ano, entende? Então, é importante fazer essa distinção. Fazendo o cálculo, a partir da festa dos arcanjos, São Francisco de Assis viveu no século XIII e naquele período o calendário litúrgico era diferente do de hoje. Hoje, no nosso calendário litúrgico atual, reformado pelo Vaticano II, nós temos uma festa dedicada aos 3 arcanjos. Em calendários anteriores, na liturgia católica, existia um dia para cada arcanjo. Havia o dia de São Miguel, o dia de São Gabriel e o dia de São Rafael. O dia 29 de setembro já era o dia dedicado a São Miguel Arcanjo. Depois, na reforma litúrgica, trouxeram os outros 2 arcanjos para o dia 29 também. Feito o cálculo retrógrado de 29 de setembro, 40 dias para trás, coincide com o dia 15 de agosto. O início da quaresma de São Miguel. E vejam só, no século XIII, abrindo uma aspas aqui, São Francisco de Assis, fundador da ordem franciscana, que viria a militar veementemente pelo dogma da Imaculada Conceição, que já era crido, mas não era promulgado na igreja. A igreja sempre creu que a Virgem Maria foi concebida sem pecado, mas não havia um dogma promulgado para isso. E os franciscanos foram os grandes defensores ao longo da história, desde a Idade Média, da doutrina da Imaculada Conceição. E quem diria que a providência de Deus faria lá no futuro, séculos depois de São Francisco, quem diria que a providência de Deus tornaria o dia 15 de agosto uma solenidade mariana, que em todo o mundo se celebra. 15 de agosto é o dia da Assunção de Nossa Senhora, também um dogma que só foi proclamado no ano de 1950, na bula
Munificentíssimos Deus pelo Papa Pio XII. São Francisco nem imaginava que ele já estava marcando o dia 15 como um dia especial. Então, inicia-se a Quaresma de São Miguel e de que forma se costuma fazer para o caso de você desejar realizá-la? O costume é, em primeiro lugar, preparar uma estampa ou uma imagem do Arcanjo São Miguel para que você possa criar um ambiente de oração, como nós temos aqui, tá vendo? As imagens sagradas, os sacramentais servem para ambientar o espaço e prender a nossa atenção, nos ajudar a combater distrações na oração. Então, separar uma imagem ou uma estampa do arcanjo. Também se costuma providenciar velas bentas, uma vez que os arcanjos, os anjos, todos esses seres celestiais são, de certa forma, luzes do céu para nos ajudar. A vela simboliza esse aspecto da vida espiritual. Uma terceira coisa a se fazer, até porque esse era o propósito da Quaresma criada por São Francisco, é uma penitência. Esse era o propósito, é fazer uma Quaresma de fato. Então, você pode optar por uma penitência ou uma mortificação. Há uma diferença muito singela entre uma coisa e outra. Basicamente, uma penitência é tirar algo de você. A penitência é definida pela retirada de algo propriamente. Tirar um alimento, tirar, enfim, algo de usual ingestão durante 40 dias. Privar-se de alguma coisa, isso é a penitência. A penitência é marcada pela privação. Já a mortificação não é a privação de algo, mas é o acréscimo de algum sofrimento. Então, se o jejum é uma penitência, por exemplo, porque se tira um alimento, na mortificação, ao invés de jejuar, a pessoa come algo que não gosta ou ingere elementos desagradáveis. Então, uma pessoa que costuma tomar café e não consegue ficar sem, então já que você não vai fazer penitência de café, mortifique-se tomando café sem açúcar, por exemplo, aqueles que costumam tomar com açúcar e assim por diante. Isso é uma mortificação, é acrescentar algo desagradável. Se a vigília, por exemplo, é um tipo de penitência, porque eu me privo do sono, já que eu não vou me privar do sono, eu posso me mortificar dormindo no chão, dormindo sobre alguma plataforma incômoda, tirando o travesseiro ou tirando uma coberta e infligindo uma dor. Então, quem não está acostumado em se penitenciar, é bom que faça penitências ao invés de mortificações. Podemos um dia trabalhar mais esse assunto. Então, depois da penitência, faz o sinal da cruz e reza-se as orações próprias da Quaresma, que são as seguintes: o pequeno exorcismo, que todos sabem de cor, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Esse é o chamado pequeno exorcismo de São Miguel, que foi composto pelo Papa Leão XIII, no fim do século XIX. Depois, a ladainha de São Miguel, 4 Pai Nossos, em honra a São Miguel, São Gabriel, São Rafael e o Anjo da Guarda. E, por fim, a oração de consagração a São Miguel. Assim se deve fazer durante 40 dias, excetuando os domingos, porque em toda Quaresma excetua os domingos. Domingo não é um dia de penitência, não é pecado fazer, caso se queira, mas não é um dia próprio para penitências. E excetuando os domingos, encerra-se a Quaresma com a gloriosa festa de São Miguel no dia 29 de setembro. Então, se você deseja fazer, eu desejo a você uma boa e santa Quaresma de São Miguel e eu convido você a participar uma vez mais deste programa na próxima quarta-feira às 20 horas. Se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para que sempre que um programa entrar no ar você seja avisado. E caso você tenha dúvidas, para que eu possa dirimir, responder essas dúvidas noutros programas, você pode enviar tanto as suas dúvidas quanto algum comentário que queira fazer no número 11 9 4005 3900 9 4005 3900. A sua participação é extremamente importante para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
RCO, semear o Evangelho e crescer na unidade.